Hello, my dear students. Olá, meus queridos alunos. Here is the teacher of English, Adrian Aires. Aqui é o professor de inglês, Adriano Aires. Mas eu espero que você esteja sempre assistindo essas nossas aulas aqui, esteja indo na escola, pegar lá esse material impresso, também baixando esse material aí no grupo de WhatsApp, copiando no caderno, respondendo. E graças a Deus aqui da galera do 9º ano, eu estou recebendo bastante atividades. Por favor, continue assim, não deixe com que essa circunstância venha desanimar você, ok? E nesse momento nós vamos dar continuidade naquilo que nós estamos estudando. Você sabe que sim, você ir lá buscar o material é importante, você baixar aí no seu grupo também esse material é importante, mas muita gente está agradecendo por esse vídeo, então fale para os seus amigos aí, ei, você está fazendo as aulas de inglês, tem que assistir também o vídeo explicando a aula de inglês para você entender muito melhor, beleza? Então, nesse momento, nós vamos recapitular o que nós estudamos até agora, nesse início de ano. Nós estamos revisando um assunto que ele é uma base muito grande para nós no inglês, principalmente agora, no 9º ano, ele vai ser extremamente útil, que é no que diz respeito ao verbo ter ou possuir no inglês, que seria o verbo to have. Muito bem. Nós já vimos que o verbo to have tem duas formas de escrita, have ou has. Nós vimos quando é que nós usamos cada um deles. Na semana passada, nós vimos um vocabulário sobre partes do corpo humano. E agora nós vamos nos aprofundar em outro assunto, ainda em cima dessa questão do verbo to have. Que assunto é esse, professor? Esse, bem aqui, olha só aqui a nossa tela. Agora nós vamos aprender verbo to have, negative and interrogative form. O que significa isso, professor? O verbo to have na sua forma negativa e na sua forma interrogativa. Uma questão que é um pouco complicada, que os nossos alunos aí sempre comentam, é a situação do inglês ter várias formas de fazer pergunta, várias formas de dizer não, sendo don't, doesn't, won't, didn't. Então, sobre isso que nós vamos tratar de forma detalhada. Mas hoje nós só vamos ver isso no que diz respeito ao verbo to have. Como é que se comporta essa questão da forma interrogativa com ele, ok? Então, começando, ou melhor ainda, pela forma negativa, eu coloco aqui para vocês, aqui na forma negativa, para colocarmos o verbo to have, que é esse verbo que nós estamos estudando, o verbo ter, possuir, na sua forma negativa, usaremos os verbos auxiliares don't e também o verbo auxiliar doesn't, entre o sujeito e o verbo principal. Professor, o que significa esse don't e esse doesn't? Significa o nosso não, mas ele aqui é o não específico para o presente, ok? Já já você vai entender melhor. Eu preciso que você entenda, a princípio, essa seguinte situação que eu coloco aqui, ó, que quando assim acontece, ou seja, quando eu coloco don't ou coloco doesn't em um desses verbos, no meio da frase, entre o sujeito e o verbo, quando assim acontece, nós não usaremos mais essa forma variante aqui do verbo to have, que é o has. Lembra do has, que nós tínhamos duas formas de escrever have, ou era have, ou era has. Nessa questão agora, nós não vamos mais usar o has. Uai, professor, por que nós não vamos mais usar o has? Agora, na forma negativa e na forma interrogativa, nós iremos usar apenas a forma have. Nós precisamos só nos preocupar quanto à questão do uso dos verbos auxiliares. Quais são esses verbos auxiliares? Esse justamente que eu falei para vocês, que é a questão do don't e do doesn't. Okay? Do don't e do doesn't. Então, quando o que acontece que nós usávamos o has, era onde nós usávamos ele o has na terceira pessoa do singular. Lembra disso? Nós usávamos ele na terceira pessoa do singular. E agora nós vamos usar apenas essa forma aqui, que é o have. Só que, presta atenção, lembra que eu falei que nós temos duas formas de dizer não com o verbo to have, ou usando don't, ou usando doesn't, uma dessas duas formas aqui? Pois é, agora nós teremos que saber
quando que nós vamos usar uma dessas formas aí. Por quê? Porque se eles colocaram duas dessas formas aí, duas formas de dizer não em inglês, tem que ter algum motivo, não é verdade? Então, vamos entender, eu coloquei essa imagem que deixa bem claro para você. Você vai ter que precisar entender a seguinte situação. Eu vou falar primeiro desse rapazinho bem aqui, ó. Vou falar primeiro sobre o... Vou colocar aqui mais para cima, beleza. Eu vou falar primeiro sobre esse rapazinho bem aqui, que é a questão do does it. Quando é que eu uso does it, professor? Quando é que eu uso does it? Eu só uso does it quando eu estiver tratando para he, she e o it. Se a frase tiver com he, she ou it, eu tenho que usar essa forma aqui de dizer não em inglês, que como eu já falei, essa palavrinha bem aqui, ó, does it e does it e don't significa o quê? Significa não. Beleza? Eu vou precisar ter esse entendimento. Então, quando for he, she ou it, para me escrever não, eu uso como does it. E as outras pessoas, que é aqui com o I, you, o we e o they, eu vou usar qual a forma? Eu vou usar o don't. Então, quais são as duas formas de dizer não em inglês para o verbo to have? Don't e doesn't. E só depois que eu colocar um desses pronomes, ou então um desses sujeitos, que eles vão poder também ser o sujeito das nossas frases, eu coloco don't ou coloco doesn't, e agora acabou o verbo has nesse momento. Agora eu só uso have. Só preciso entender que é só essa forma aqui de escrita, have. Eu preciso me preocupar só com o não. Como é que é o não? Don't ou doesn't. Quando é que eu uso don't? Eu uso don't para I, you, we, they. E quando é que eu uso doesn't? Para he, she, it. Os dois têm o mesmo significado, que significa o quê? Significa não. Beleza? Então vamos aqui rapidinho ver alguns exemplos para ajudar a fixar esse assunto na mente. Beleza? Olha o primeiro exemplo que eu tenho aqui. Vamos ler comigo. Eu espero que você esteja aí e repita comigo, ok? Vamos ler comigo aqui, ó. She doesn't have blue eyes. Vou ler agora só de uma vez. She doesn't have blue eyes. Ela não tem olhos, o que? Azuis. Ela não tem. Observa aqui, ó, a seguinte situação. Aqui é o não e aqui é o doesn't. Por que que ele usou doesn't para expressar não aqui? Porque a frase começa com she. E o que que nós acabamos de ver? Que do lado de she e it, eu uso o doesn't. Bora ver o outro exemplo aqui? Bora lá, repita comigo, ó. They don't have, isso. Agora, repita essa frase aqui, ó. A nice bike. A nice bike. Agora o professor vai ler só de uma vez, vou dar um tempo e você repete aí. They don't have a nice bike. They don't have a nice bike. O que está dizendo aqui? Ele não tem uma bicicleta legal. Ele não tem uma bicicleta legal. Aonde é que está o não? Aqui na frase em inglês, aqui está no don't. E por que que usou o don't? Porque eu usei o they. Então, se você entender isso aqui e sempre olhar aqui essa tabelinha aqui em cima, que a gente colocou ainda agora, você vai perceber que a sua única preocupação agora é saber quando é que usa don't, quando é que usa doesn't. E o doesn't para he, she, it, e o don't para I, you, we, they. Difícil isso? Não é difícil. Esse vídeo fica aí gravado no canal, você pode repetir ele quantas e quantas vezes você quiser para ajudar a fixar aí na sua mente, beleza? E assim você conseguir memorizar esse assunto. Vamos lá ver agora a forma interrogativa. Como é que eu pergunto usando don't? Como é que eu pergunto usando doesn't?
Esse aqui eu acho bem mais fácil, olha só. Que na forma interrogativa, agora, para colocar o verbo to have, na forma interrogativa, né? Além do ponto de interrogação, lembra esse ponto de interrogação? Olha aqui ele, um exemplo aqui. Além do ponto de interrogação, no final da frase, que a gente sempre usa, nós também vamos ter que usar com verbo auxiliares. Quais os verbos auxiliares? Ou o verbo auxiliar do ou does no início das frases. Ou seja, se a frase começar com do ou a frase começar com does, eu já sei que isso está se tratando de uma pergunta. Volto a repetir. Se a frase começar com do ou com does e tiver um ponto de interrogação no final, aquela frase é uma pergunta. Isso, no caso, no início da frase. E também, na forma, né, interrogativa, não há mais a variação do verbo to have. Ou seja, eu também não uso a questão do has na forma interrogativa. Aí, professor, por que tem que ter essas palavrinhas no início da frase? É mais ou menos assim, né? Porque no português, na gramática do português, para você fazer uma pergunta, você precisa mudar o tom da sua voz. Como assim? Você fala, eu tenho uma caneta. Uma frase afirmativa. Eu tenho uma caneta. Eu escrevi a frase, vamos dizer, do mesmo jeito. Só que a forma com que eu falei deu-se a entender que é uma pergunta. No inglês, não é assim. Pelo menos na gramática normativa, não. No inglês, eu sei que é uma pergunta se começar com do ou começar com does. Isso se estiver tratando do verbo to have. Aí agora vem de novo a seguinte pergunta. Professor, então é uma pergunta só se começar com do ou começar com does? Isso mesmo. Então, quando é que começa com do, quando é que começa com does? É a mesma explicação lá de cima. Eu uso do, assim como você usava o don't para I, we, you, they, agora você vai usar o do para um deles. E no caso, assim como você usava o does it para he, she, it, agora você vai usar aqui, ó, does para he, she, it. Então, bora lá falar comigo. E no final sempre vai ser a palavra have. Então, bora falar comigo aqui, ó. Do I have? Deixa eu colocar aqui o mouse. Bora lá, então. Do I have? Do we have? Do you have? Do they have? O que que mudou? Ou no caso que teve que colocar o do e dependendo do sujeito. Bora ver com does. Bora falar comigo, ó. Does he have? Does she have? Does it have? Ok? Então, para esses três, eu tenho que saber que eu vou usar o does. Vamos ver alguns exemplos aqui rapidinho, repetindo comigo os exemplos. Vou pegar aqui rapidinho a caneta. Vamos ver aqui os exemplos, ó. Leia comigo, ó. Do you have a car? Isso. Leia só de uma vez agora comigo. Bora lá. Do you have a car? Do you have a car? Aqui é uma pergunta. O que caracterizou isso ser uma pergunta? Esse rapazinho aqui, ó. O ponto de interrogação. E também a frase começar com o do, ok? Fez ele ser uma pergunta. Olha só o que significa isso. Você tem um carro? Então, como é que eu falo em inglês? Você tem um carro? Do you have a car? O que caracteriza a pergunta é a questão da frase começar com do ou com does. Por que aqui usou o do? Por causa que o sujeito da frase é o you. Olha aqui, ó. O eu uso para you. Tá vendo? Como eu expliquei aqui, o do usa para o you, então por isso que eu usei o you aqui. Vamos ver um exemplo com does. Vamos ler aqui, ó. Does she have, leia comigo, bora lá. Does she have a boyfriend? Vou ler só de uma vez agora. Does she have a boyfriend? Does she have a boyfriend? O que significa isso? Ela tem um namorado? Faltou aqui o ponto de interrogação. Deixa eu colocar aqui. Ela tem um namorado? Como é que eu sei que é uma pergunta? Porque começou com o does.
Por que que eu usei o does? Porque o sujeito da frase é o she. Como você pode ver aqui, o does eu uso para o she também, para o he, she e o it. Então, como é que eu pergunto em inglês? Você tem um carro? Do you have a car? Você tem um namorado? Ela tem um namorado? Does she have a boyfriend? Ok? Então, eu preciso que você tenha esse entendimento. Perguntas, eu uso, no caso, o do ou does no início da frase. Formas interrogativas, don't e doesn't. E agora nós vamos para a questão das nossas questões. Vou explicar como é que serão as suas questões aqui de inglês, beleza? Primeira questão, eu quero saber a tradução dessa frase aqui. Ela tem um nariz pequeno. Como é que é essa frase em inglês? Você vai ter que procurar aqui e marcar um X na resposta correta. Tranquilo? A 2. A pergunta, do you have money? Está em inglês. O que isso significa em português? Vai ter que marcar para mim aqui o significado. E a terceira questão, ela é importantíssima. Se você acertar essa terceira questão, se acertar ela, tá bom demais a você. Eu estarei muito feliz com vocês. Como é que é essa terceira questão? É o seguinte. Eu tenho aqui a frase na forma afirmativa. You have strong arms. Você tem braços fortes. Eu quero saber como é que é essa frase na forma negativa, como é essa frase na forma interrogativa. Você só vai saber responder isso se você entender o que eu expliquei ali em cima. A próxima aqui, ó. Does she have beautiful... Perdão, gente. She has a beautiful legs. She has a beautiful legs. Aqui, ela tem pernas bonitas, né? Sempre envolvendo o verbo ter e sempre envolvendo o assunto que a gente viu, que é a questão de partes do corpo humano. Eu quero saber como é que é essa frase negativa e como é que é essa frase de forma interrogativa. Lembrando que aqui ele usou has, e eu deixei bem claro nessa aula que eu não uso has para a forma negativa e interrogativa. Então já fica a dica que você vai precisar mudar na hora que você está fazendo aí, beleza? Bem, galera, essa aqui é a nossa aula. Repita aí quantas vezes você quiser para ajudar a memorizar e até na próxima semana com a continuação desse conteúdo, beleza? Deus abençoe a todos.